Meus amados irmãos e amigos, desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Como os irmãos passaram um dia? Graças a Deus. Louvo ao Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que vos abençoe continuamente. Graças a Deus por estarmos aqui nesta quinta-feira em mais um culto de doutrina, de instrução, e me alegro em ver os irmãos adentrarem neste templo. Temos algumas novidades, já para a próxima semana, no que diz respeito à Santa Ceia e aos trabalhos que se seguirão. E para isso nós vamos divulgar agora e também vamos continuar divulgando através das redes sociais. Próxima terça-feira agora, nós vamos ter nossa Santa Ceia após pandemia, Graças a Deus. Isto é uma importante notícia para a Igreja do Senhor, Graças a Deus. Eu sei que muitos irmãos que estão nos ouvindo vão sentir desejo, principalmente a terceira idade, para vir cear, mas nós vamos chegar a vocês de outra forma. Mas aos irmãos que vão vir aos cultos, agora mais do que nunca, irmãos, vai ser necessário entrar no link que Lucas vai disponibilizar hoje para terça-feira, na Santa Ceia, para que a gente mantenha o controle das pessoas, certo? Para não acontecer nenhum constrangimento. Então vai ser muito importante essa inscrição, esse link, Talvez amanhã, até segunda-feira, no mais tardar, saia um novo edital municipal, da Prefeitura Municipal de Natal, melhorando ou ampliando algumas coisas mais para a igreja. Espero em Deus que até a Santa Ceia nós tenhamos mais boas notícias para os irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas já cear já é uma vitória da igreja, Reunir os irmãos, participar da grande ceia do Senhor, isso vai ser importante para todos nós. Nós vamos ficar em pé, irmãos, para darmos início a este culto com uma oração. E nesta oração queremos apresentá-los aos familiares, os irmãos que estão enfermos e carecendo das nossas orações. E com certeza Deus os ouvirá em nome de Jesus. Quantos mais precisam das orações? Amém. Vamos orar uns pelos outros. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos ao Senhor da glória pela oportunidade rica e maravilhosa que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui e chegarmos na tua casa, Senhor, para te adorar, te glorificar, Senhor, na beleza da tua santidade. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pensamentos, atitudes, gestos, ações, para que também nesta noite, Senhor, o meu culto, a minha adoração, chegue ao trono da tua graça, Senhor, e possa sair daqui renovado, restabelecido pela unção do teu Espírito Santo de Deus. Meu Senhor da glória, te louvamos, te agradecemos, também te apresentamos as pessoas, os irmãos, familiares e pessoas que estão enfermas, carecendo muito das nossas orações. Deus eterno, as viúvas, os órfãos, ao necessitado, meu Senhor da glória, tenha misericórdia, ajude a cada um, Senhor. E tudo isto te pedimos, rogamos e suplicamos no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir os nossos irmãos músicos e nossas irmãs cantoras louvar ao Senhor com os hinos congregacionais, em nome de Jesus.
Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 70. Cristo Jesus vai voltar. Voltar de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem sim arrebatar. Jesus breve regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo o meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem sim arrebatar. Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vinda, ela trará gozo ao teu coração. Ao te fará padecer mais ainda, temes que só te dará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem sim arrebatar. Jesus breve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos o Rei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem sim arrebatar. Jesus breve regressará. Amém. Vamos cantar ainda o hino de número 112, o nome soberano, o nome de Jesus. Não há na terra e céu também um nome com doçura como este
porque o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém. Meus irmãos, eu vou cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, né, irmão? Depois de labor, de luta, de dificuldade, para uns, outros não, né? Mas, louvado a Deus, nós estamos aqui, um bom número, e você está em casa nos vendo e ouvindo, vai também estar participando também desse culto. Fiquemos todos de pé, que estão aqui presentes. Você está em casa, quiser ficar de pé, você pode ficar de pé também. Estão todos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 45. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 45, do verso 1 até o 15. Passamos a ler. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Diz José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. Diz José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pense aos vossos olhos, por me haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos
em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizer-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Goze, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa e todo o que tens. Eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim vem que a minha boca quer vos falar. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto, apressai-vos e a fazer descer meu pai para cá. E lançou ao seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Vale o amém? Graças a Deus, irmãos, por esta passagem tão maravilhosa de Josué. Nós vamos orar neste momento. Quantos mais precisam das orações? Muito bem, vamos orar uns pelos outros. Para os irmãos que chegaram agora há pouco, eu vou continuar avisando, né? E uns que estão entrando também na live. Saúdo também a esses irmãos com a paz do Senhor. E informá-los que terça-feira, próxima terça-feira agora, nós vamos realizar a Santa Ceia do Senhor, né? Glória a Deus por isto. E, mais do que nunca, irmãos, vai ser muito necessário a inscrição dos irmãos para participação presencial do culto, né? Alguém pode dizer assim, poxa, culto de Santa Ceia, eu tenho que me inscrever. Mas, irmãos, enquanto a abertura do processo, ou melhor dizendo, dos protocolos, os protocolos não tiveram uma abertura maior para as igrejas, a gente vai ter que respeitar, sim, o limite de pessoas. Mas não se preocupe, a minha intenção é fazer 2 santas ceias, terça-feira e quinta-feira. Quem puder vir na terça, se inscreve, vem na terça. E quem puder vir na quinta, se inscreve na quinta-feira, tá certo? Para que ninguém fique de fora e ninguém possa dizer que a igreja barrou ninguém, tá certo? Isso aí é um procedimento que está sendo feito em todas as igrejas. Para os irmãos terem uma ideia, domingo, acho que me falha a memória, domingo, no Templo Central, houve um certo constrangimento, porque pessoas não fizeram a inscrição, não pegaram o papel para fazer a inscrição, e quando chegaram para cultuar, o limite já estava preenchido e ficaram pessoas chateadas porque não puderam entrar no templo. Mas não pode ficar chateado, irmãos. Isso aí é uma necessidade que a gente tem que cumprir. Infelizmente, né? Para isso a gente vem rotineiramente, todos os cultos, avisando. Irmãos, tem um link disponível, vá lá, clique, faça a sua inscrição. A cada término de culto, o irmão Lucas já prepara o link, né, Lucas, assim? E o de terça-feira ele já vai lançar hoje ou amanhã, né? Aí os irmãos podem encontrar em contato, entre lá no Instagram da Assembleia de Deus, daqui de Satélite, que vai estar lá também disponível. Você pode fazer a sua inscrição, tá certo? Contando que nós mantenhamos o limite, até então, das 60 pessoas presenciais. Segundo nos foi informado ontem pelo nosso pastor, até amanhã, ou no mais tardar segunda-feira,
a prefeito de Natal deve dar uma abertura maior para as igrejas, mas é uma suposição. Então, nós vamos aguardar. Se daqui para terça-feira tiver uma abertura maior, Deus seja glorificado por isso, né? Mas, se não, a gente vai manter as 60 pessoas no culto presencial, e para isso nós iremos fazer 2 Santas Ceias, terça e quinta-feira, para que ninguém fique chateado. E se ficar chateado, tem que pedir primeiro e pedir perdão, né? Porque é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, nós vamos orar. João Dias, por gentileza. Vem aqui orar nesse microfone. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em seguida, nossos irmãos irão louvar e nós vamos recolher dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. O trabalho continua, né, irmãos? O trabalho continua e a gente precisa muito dos irmãos neste momento difícil, em nome de Jesus. Não tem nada ainda resolvido. Há muitas propagandas por aí, mas não tem nada ainda resolvido. Nós vamos continuar vigilantes, não vamos baixar a guarda, para que depois tenhamos que passar por algum processo. Então, nós vamos manter o nosso padrão, até dizer assim, estamos livres, né? Até lá, nós vamos manter a prudência e o nosso padrão de culto, como também das diretrizes assim estabelecidas pelos órgãos. Irmão João Dias. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus os abençoe. Peço as orações dos irmãos também pelo Nordeste para Cristo, por todos os missionários. Somos dependentes das orações da igreja. Os missionários estão precisando, os projetos estão precisando. E eu tenho certeza que a sua oração vai fazer a diferença. Assim eu creio e eu tenho visto o mover de Deus. Já estão com 90 almas para Jesus. Já é uma bênção. Vamos orar agradecendo, pedindo pelos missionários, pelo projeto Reviver, pela missão Reviver, pelos missionários que estão na África, na Ásia, na Europa. Vamos suplicar a Deus, também pelos nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo a live, muitos estão precisando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui unidos e reunidos, primeiramente para Te agradecer, Senhor, pela palavra, pelo esse testemunho maravilhoso do Teu servo José, Senhor, que tanto nos ensina o perdão, a compreensão, a suplicar, Senhor, também por todos os missionários que estão, Senhor, pela face da terra, aqueles que estão, Senhor, através do projeto Reviver, aqueles que estão através da Assembleia de Deus e também de outras congregações, denominações, porque a obra é Tua, Deus. Nós também intercedemos por todos os nossos irmãos, meu Deus, que estão aqui, meu Pai, precisando de uma bênção, precisando de uma porta, de uma restauração, de uma renovação, pelos seus filhos, por todos os seus entes queridos, por aqueles que estão em casa, Senhor, precisando, meu Pai, que o Senhor chegue para fazer a Tua obra dentro do seu lar. Repreende o inimigo, Senhor, faz com que exista paz, harmonia, segurança, bem-estar, que haja, meu Pai, união no meio do Teu povo, Senhor, porque é aí que o Seu Espírito Santo opera. Oro também pelo pastor Martins, pelo pastor Alberto, por todos os pastores que estão, Senhor, à frente dos setores, meu Pai, também os pastores que estão à frente das congregações, suas esposas, todos os obreiros da casa do Senhor, meu Deus, a Tua obra, meu Pai, é alicerçada em Cristo, mas também através das nossas orações, Senhor, que são ouvidas e que chegam ao Teu trono como aroma agradável a Tuas narinas, é que move o Senhor para nos ajudar. Então ajuda, Senhor, a Tua obra, mesmo em tempos tão difíceis, nós temos visto o Teu operar, nós temos visto as Tuas maravilhas e os Teus prodígios, Senhor. Então, meu Pai, que a nossa oração chegue ao Teu trono como um aroma agradável e que o Senhor se mova ao nosso favor para nos favorecer, porque o Teu favor a nosso favor é a nossa vitória, e nós Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, e a igreja diz: Amém. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por sua fidelidade, amor e misericórdia. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Quantos sentem a sua presença? Nós saímos de nossos lares, confiando em Deus e crendo que chegando aqui e já no caminho, já em casa, já no dia a dia, pela manhã, à tarde e à noite, a presença de Deus, ela flui em nossas vidas. E é muito importante a presença de Deus em nossas rotinas diárias. E aqui na presença de Deus sentimos alegre. Se você chegou triste, aqui é lugar de alegria. A presença de Deus aqui vai trazer alegria à sua vida. Vamos adorar o Senhor com um hino antigo, mas que fala sobre a soberania de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas conosco também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Graças a Deus. Quantos creem na soberania de Deus nesta noite? Aleluia. Vamos continuar adorando o nome excelso de nosso Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo. Quem te livra
Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por estes louvores, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na sua casa, glorificando, exaltando, enaltecendo, bendizendo, adorando e dizendo: Ele é Deus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho falado aqui outras vezes com relação ao uso dos instrumentos de redes sociais para divulgação. É muito boa essa ferramenta, quando nós divulgamos o que é correto, o que é certo, o que é salutar para a vida espiritual da gente, até mesmo uma palavra, né, para alguém. Mas tem pessoas que não têm um bom senso, não. Ontem estávamos em uma reunião com o pastor, via online, e ele interrompeu um pouco a reunião para fazer uma oração pela família da esposa do nosso irmão, que havia falecido Chieta, pastor Chieta, né? Perdeu um filho, depois ele morreu e a esposa estava na UTI. E foi feita a oração. Alguém que passou a informação, passou uma mentira. A irmã ainda está viva, ainda está na UTI, mas ainda está viva. Hoje, a filha dela mandou um áudio explicando a situação e alguém mandou, essa mensagem dizendo que a irmã tinha falecido. É umas coisas, para mim, isso é coisa de maligna, uma coisa maligna, para tirar a paz da pessoa, para tirar a razão da pessoa, né? Porque uma notícia dessa não se dá. Uma notícia dessa é uma coisa muito séria, né? Pode até mesmo quem receber a notícia, ela ficou tão apavorada que quase quem ia morrer era ela. Que pode acontecer isso, né? A pessoa receber a notícia errada e vira óbito, né? Então, irmãos, eu estou trazendo assim este caso para mostrar aos irmãos que todos nós temos momentos, às vezes, de fúria, momentos, às vezes, de perplexidade, né? Diante de situações, diante de coisas que acontecem, né? E antes mesmo de eu meditarmos um pouco, aqui mesmo na leitura que o irmão Bira leu, estamos em um ano eleitoral. Estamos em um ano eleitoral, onde já se sabem, mais ou menos, que mais de 20 candidatos, né, da nossa igreja, praticamente, ou de outras denominações, são candidatos por aí afora, né? Todo mundo querendo entrar na política. Eu não sou contra a política, não sou contra político, não sou contra. Agora, irmãos, eu tenho uma posição. E esta minha posição eu trago comigo desde quando eu me entendo e aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu não faço política dentro de igreja. Eu não faço política. Quer fazer até um comício aqui nesse terreno, você pode fazer. Agora, daquele portão aqui para dentro, se entra para adorar a Deus. Amém, irmãos? Se entra para adorar a Deus. Eu espero que os irmãos me compreendam, porque nesse período tem muita gente que até trabalha como cabo eleitoral nas igrejas, né? Tem gente que trabalha como cabo eleitoral, tal. É um trabalho, muito bem, é um trabalho. Agora, não podemos misturar trabalho de política com as coisas de Deus. As coisas de Deus são de Deus. As coisas da igreja são da igreja. Então, nós não podemos misturar. A gente deve ser... Este lugar aqui, ó, para muitos apenas é um púlpito. Não. Eu considero este lugar um lugar santo, onde a manifestação do Espírito Santo de Deus usa quem entra para louvar, quem entra para glorificar, quem entra para exaltar o nome do Senhor. Então, esta é a minha posição, para quem nunca conheceu, esta é a minha posição, e não é de hoje. Faz 20 e poucos anos que eu dirijo congregação,
E eu nunca precisei de usar desses artifícios em púlpitos de igreja. Se chegar, porventura, algum candidato aí, porque às vezes chega um candidato, as pessoas se alvoroçam, né? Ah, chegou fulano. Se ele chegou e é crente, ele vai entrar como qualquer um crente e adorar a Deus. Simplesmente isso. Né? Vai ser apresentado? Vai. Mas não vai ser apresentado como candidato, vai ser apresentado como um crente. Porque ele veio à igreja para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos me entenderam? Porque uma certa vez, eu dirigi uma congregação ali em Felipe Camarão, e quando eu cheguei no templo, tinham 2 pessoas na porta da igreja distribuindo uns panfletos. Eu entrei, observei de lado, fui lá para o púlpito, dobrei os meus joelhos. Ao passar no meio da igreja, eu percebi que alguns irmãos estavam olhando e tinha uma pessoa dessa equipe dentro da igreja distribuindo. Eu fui ao púlpito da igreja, dobrei os meus joelhos, com certeza nesta oração disse: Jesus, me dê graça. Me levantei, chamei um diácono, disse: vem cá. Alguém autorizou alguém fazer isso aqui? Ele disse: não, pastor, chegaram e fizeram. Tudo bem. Faça o seguinte, liga. Saia recolhendo daqui do púlpito até a porta, que quando você chegar na porta eu chego junto lá. E o irmão saiu recolhendo. Chegou no púlpito, peguei os papéis. Quem é o encarregado aqui? Sou eu, pastor. Pronto. Pegue seus papéis. Está vendo aquela calçada ali? Estou. Pronto. Daquela calçada para lá você pode até fazer um comício. Agora, daquela calçada para cá você não faz isso aqui não. Como é seu nome? Ah, meu nome é Diácono Milton Campos de Medeiros. Estou ligado à Igreja Polo Cidade da Esperança. Se porventura você quiser ir lá falar com o pastor, pode ir. Diga que foi eu, o pastor aqui da igreja, que determinou isso. O senhor vai ver, me espraguejou até a 5ª geração. Mas parece que quem morreu foi o camarada lá, sabe? Não foi eu, não. Eu estou aqui glorificando e exaltando e dizendo que Jesus é bom. Então, para quem não conhece, essa é a minha posição com relação a políticas na igreja do Senhor. E quem tiver seu cargo na política, como cabo eleitoral, e tiver função na igreja, aí a gente conversa. Participe do seu trabalho lá, entregue suas atividades, depois, se quiser voltar, a gente volta. Amém? Meus irmãos, vamos ao que é bom. Gênesis, eu vou ler aqui no Ibira leu. Gênesis capítulo 45. Agora dá para ler, viu, irmão? Aqui o óculos dá para ler. Agora acho que eu não estou vendo não de longe, mas de perto dá para ver primeiro. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Irmãos, essa história, uma história bonita, uma história de revelação, uma história que alguém conta como uma grande história, mas, trocando nas entrelinhas da Bíblia, isso aqui não deixa de ser uma providência de Deus. Deus, ele age de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, às vezes até mesmo não aceitamos. Não aceitamos às vezes. Queremos discordar achando que não é Deus. Mas, vamos para frente. José, ele tinha uns sonhos, né? E sempre contava a seu pai, contava a seus irmãos. Seus irmãos achavam aquele sonho meio que autoritário, né? Achando que eles iam se curvar diante de José, achando que José para ser um moleque, podia ser, não podia acontecer isso. Mas, como foi falado aqui, se eu não me engano, pelo irmão João Paulo, quinta-feira passada, Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Enquanto eu observo os irmãos, o físico, a aparência, Deus olha o que está dentro do coração dos irmãos, né? José era um jovem, os seus irmãos eram pessoas de guerra, pessoas acostumadas a estar no campo, lidando com dificuldades, e
José não, era um jovem mancebo. Prova de que Deus, quando quer levantar, quando quer erguer, quando quer exaltar, Deus não olha para o que a gente vê, e sim para o que aquela pessoa pode ser. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A mesma coisa foi quando Deus usou, né, o profeta para ir ungir um rei, né? E quando chegou na casa de Jessé, né, o belemita, ele procurou os seus filhos, e o primeiro que entrou, como foi falado aqui por João Paulo, foi um homem bonito, charmoso, atraente, que muitas vezes, irmãos, acontece isso dentro da casa do Senhor. As jovens, principalmente, se encantam com pessoas de porte físico bonito, né, os olhos azuis, e não é isso que Deus se quer, não. Né? Às vezes o camarada é feinho, mas é uma pessoa honesta, digna, respeitador, né? E não é a forma exterior que vai mostrar quem é aquela pessoa, é o interior da pessoa, né? Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela estava prestes a se casar, né? E o sujeito, de um dia para o outro, disse quem ele era, né? Uma coisa assim absurda, uma coisa tremenda. Eu disse: minha filha, tu pulasse uma grande fogueira, né? Então, quando ele entrou, que ele correu para ungir aquele, não vai ser tanto. Espera aí, não é isso aí não. Meu negócio é com quem tem compromisso comigo. E chegaram-se todos os filhos daquele homem. Ele disse: não, mas tem mais algum? Tem. Quem? Davi é como que diz assim numa linguagem, é um ruivinho, pequeno, sarará, que cuida só de ovelha. Disse: chame ele. Ninguém aqui senta à mesa antes dele, aquele rapaz chegar. Podia estar todo mundo com fome, mas ninguém senta à mesa senão aquele rapaz. Quando aquele rapaz chegar, todo mundo se senta à mesa. Quando ele entrou na porta, Deus disse assim: é esse o rei e o rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor. José era um menino semelhante a esse. Os irmãos achavam que sabiam de tudo. Ele contou os sonhos dos seus pais. Não, a gente vai dos molhos. Não, vai se curvar diante de dia, não sei o quê. Quer dizer, traçaram um perfil que poderíamos dizer que era um crime premeditado, né? Vamos levar esse mancebo. O pai disse: não se preocupe não, que a gente cuida dele, né? Já premeditando dar um fim a um jovem que eles tinham uma certa inveja pelos seus sonhos, pela sua dedicação, pela sua pureza, né? Esses irmãos tinham essa inveja, e então aconteceu tudo aquilo. Eles queriam matar, mas um disse: não, vamos matar, não, vamos vender. É melhor, a gente vende, pega aqui, cria uma prova do assassinato, né? Pega a túnica dele, que é bonita, a gente mela de sangue, diz que uma besta fera do campo veio e comeu ele, estraçalhou ele, só sobrou isso aqui. Nosso pai vai acreditar, né? E assim foi feito, irmãos, tudo. Mas não existe crime perfeito. Não existe. Enquanto a gente planeja alguma coisa, Deus dos céus nos contempla. Deus sabe a intenção do coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entrou para adorar, quem entrou preocupado, quem entrou agoniado, quem entrou atribulado, quem entrou de qualquer maneira, de qualquer forma, como disse aqui, um dia atribulado, Deus sabe da forma que você entrou. Agora, você não vai sair da forma que entrou, porque Deus transforma as coisas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, José também, irmãos, ele foi estratégico. Quando ele chegou lá, foi para a casa de Potifar, né? E lá, a Bíblia diz que tudo o que ele fazia o quê, irmãos? Prosperava. Aonde ele punha os seus pés, fazia as coisas, prosperava. Mas houve uma tentação, ou a mulher tentou José, e ele foi parar no calabouço. Mas, rapaz, já uma segunda vez já fui parar no calabouço, mas tudo Deus trabalhando. E lá para fim se chegou à verdade. Não era aquilo que as pessoas pensavam de José. Então,
o rei do Egito colocou, através de um sonho, discernido por José, Deus deu o discernimento, colocou ele como maioral, chefe do Egito. Segundo a história diz e narra, e a Bíblia relata, ele era a segunda pessoa de Faraó. Primeiro Faraó, depois ele. O que ele dissesse estava feito e acabou-se. Ele era o maioral. Quando veio a seca, quando veio a tribulação, né, começaram a vir os seus irmãos. Veja, irmãos, ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não o conheceram. Ele conheceu os irmãos, aqueles são meus irmãos. E começou a formar uma estratégia, de como chegar a eles, de como se aproximar a eles, né? Para que o nome do Senhor viesse ser de uma maneira grande e glorificada, e as pessoas entendessem o trabalhar de Deus. Como Deus faz, como Deus age, como Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de toda a estratégia formada, chega-se aqui no versículo, capítulo 45 de Gênesis, e diz assim o versículo 1: Então Josué não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando Josué se deu a conhecer a seus irmãos. Se deu a conhecer, quer dizer, se apresentou a seus irmãos. E ele não se apresentou, até eu já ouvi alguém falar que Josué guardava mágoa no coração. Olha o dedinho. Josué não guardava mágoa no coração, não. Ele não guardava e nem guardou. Veja só, vou explicar aos irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? Ele fez uma pergunta, e depois ele disse, aí diz assim: E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Quer dizer, eles não acreditaram que era José. Ficaram pasmados. Aí José vai e diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? Versículo 4. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes, para quem? O Egito. Ah, José guardou mágoa. Não. José precisava dizer a ele que ele era José, e eles deveriam conhecer José da história que eles fizeram lá atrás. Como é que esse cara sabe? Como é que ele... Eu sou José. Sabe quem eu sou José? Porque vocês me venderam. Mas não pese sobre vossos ombros ou sobre os vossos olhos esta imposição, esta agrúria sobre você. Não, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Eu quero saber se o meu pai vive. Se o meu pai vive. Você pode até dizer assim: mas por que José perguntou logo para o pai dele? Se você for lá para o Novo Testamento, quando Jesus foi colocado lá na sepultura, e morreu, ressuscitou e estava lá, que as Marias foram lá, aí ele se apresentou a ela e disse: Vai, diz aos meus discípulos. E a quem? E a Pedro. Ele fez referência a Pedro. José tinha respeito ao seu pai, e a primeira coisa que ele perguntou foi: Vive o meu pai?
Ele poderia encerrar a história dizendo: eu sou seu irmão, você vem vender para o Egito, tudo bem, como é que estão as coisas? Mas ele era um homem temente a Deus, sabia que estava ali porque Deus havia projetado todo este trabalho para que o nome dele viesse a ser glorificado e que o nome do Senhor viesse a ser expandido e manter-se a linhagem do povo que Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele diz mais aqui: agora, pois, não vos entristeçais. Eles poderiam ter ficado tristes. Poxa, nós vendemos nosso irmão e agora ele está aqui. Né? Não se entristeçais com aquilo. Não é pelo momento, pelo aquilo que passou lá atrás. Às vezes acontecem coisas com a gente, irmãos, que a gente fica triste. E é o que eu digo sempre. Às vezes as pessoas não perdoam, se desculpa. Porque perdão, se perdoa, se esquece. Mas quando se desculpa, se lembra do que aconteceu. Eu posso até ajudar, mas essa pessoa me fez isso me fez sofrer tanto, né? Lá atrás, no passado. Mas José procurou desmanchar isso. Só olha, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se e disse: não os entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Aí ele diz o quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha, eu não culpo vocês, não. Não se sintam culpados, não. Que tudo isso que aconteceu foi para Deus antecipar a minha vinda para cá, para que hoje eu pudesse ajudar vocês. Porque eles poderiam se sentir culpados, como estavam se sentindo culpados, mas não é essa a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente se sente culpado por isso, porque aquilo outro, por aquele outro. Irmãos, se Deus está no negócio, se Deus está agindo, se Deus está trabalhando, deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. Às vezes eu escutei o irmão Sandro dizer aqui, certa vez, que ele trabalhava aqui e de repente Deus abriu uma porta para ele ir lá para os Estados Unidos, de uma forma que ele nem esperava. Como é que eu vou fazer o que nos Estados Unidos? Foi, trabalhou, recebeu tudo quanto poderia receber e mais algumas coisas que seus amigos lá reuniram e deram a ele para o nascimento das suas filhas. Isso é quem? É Deus trabalhando lá na frente para que pudesse abençoar o seu povo. Quando a gente trabalha agora, quando Deus faz alguma coisa em nossas vidas, diz assim, até a palavra de Deus, que aquilo que eu faço hoje, tu não entendes. Vem entender depois. Por que a gente passa tribulação? Por que a gente passa prova? Por que o crente passa prova? Você é para se perguntar, por que o crente passa prova? Não, porque é crente. Não, não é por isso não. Todo aluno que frequenta uma escola, aqui a irmã Deise, que é professora, sabe que ele, numa sala de aula, ele tem que testar os seus conhecimentos, fazer a prova, para no final do ano receber uma notícia, aprovado ou reprovado, ou recuperação. Crente passa a prova, porque Deus prova aquele a quem Ele ama. E Ele quer aperfeiçoar isso na vida dos cristãos. Abra aí sua Bíblia em Timóteo. Abra sua Bíblia em Timóteo. Não vou fugir aqui, não. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. O que é que diz a Bíblia? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, e ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se o crente é provado, irmãos, é porque Deus prova aquele que ama para dar vitória ao seu povo e o nome dele ser glorificado. Nós passamos por esse teste? Passamos sim por esse teste, mas passamos com a graça de Deus em nossas vidas. É para nos orientar, é para nos corrigir, é para nos tornar pessoas melhores,
é para nós entendermos as outras pessoas. Sim, entendermos as outras pessoas. Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas. José teve falhas, seus irmãos teve falha. Todos nós temos falhas. Agora nós temos que entender as outras pessoas. Quando Jesus chegou na beira do lago lá, e os discípulos estavam fazendo o quê? Limpando o quê? A rede. Por quê? Porque o quê? Não tinha pegado nada. Eles estavam limpando as redes. A gente precisa limpar a rede da gente. Eu preciso limpar as minhas redes. Não são redes de tarrafas, mas são redes espirituais para colher de Deus o que é bom. Quando a rede está furada, o peixe passa por ela e vai embora. E os discípulos eram homens experimentados. E Jesus disse, não tem peixe aí não? Não tem nada. Passei a noite aqui pescando. Vamos aqui um pouquinho. Afastou-se um pouco, pregou para a multidão e disse assim, lança a rede. E diz a Bíblia que eles lançaram, puxaram a rede, era tanto peixe que a rede estava se rasgando, né? O barco estava indo a pico, mas o que é que eles fizeram? Chamaram os próximos que estavam, vem nos ajudar, vem nos ajudar, vem, chega aqui e nos ajuda. Então, tudo isso Jesus nos ensinou, tudo isso Jesus nos passou como ensinamento. E ele, voltando aqui para José, ele diz aqui, não se entristeçais. E diz o versículo de número 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me ouviu porque Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus se antecipou. Deus trabalha assim na nossa vida? Trabalha assim. Estamos aqui hoje, mas quantos livramentos Deus nos deu hoje e a gente nem percebeu, para que a gente pudesse estar aqui nesta noite? E os irmãos pudessem estar, através das lives, estar ouvindo também? Deus trabalhou, Deus se antecipou. Deus se antecipou, Deus trilhou, deixou os caminhos tortuosos em caminhos perfeitos, para que nós pudéssemos traçar este caminho e chegar na sua presença e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Deus trabalhou desta forma, nós não percebemos, mas Deus trabalhou. Por isso estamos aqui nesta noite. E ele continua dizendo, assim não fostes vós que me enviastes para cá. Olha o que José está dizendo. Não foi vocês que me enviaram para cá, não. Nas entrelinhas, vocês me ajudaram, se ajudaram. E agora todos nós vamos nos ajudar, um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não fique pesaroso, não. Olha, eu tenho aqui, por quê? Vocês me ajudaram. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Meu irmão, não é pouca coisa, não. O homem era o poderoso chefão. O homem era poderoso, o homem era o cara. Mas foi por ele próprio? Não. Foi pela sua robustez? Não. Ah, foi porque... Não. Sabe por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava no lugar em que Deus queria que ele estivesse. Não se contaminou, não se prostituiu, né? Não se antecipou. Tem uma adagem popular que diz assim, quem se apressa, come cru. Não é assim que diz? Né? Uma adagem popular. José não fez isso não, José.
Ele não se antecipou a nada, ele permaneceu no lugar de Deus, no lugar em que Deus queria que ele ficasse. Aleluia. E Deus foi soberanamente o exaltando, o colocando e o colocou em um lugar de destaque. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Deus fez conosco? Quem éramos nós? Quem era João Dias? Quem era do Vale? Quem era Bira? Quem era eu? Quem era Mauri? Quem era Alexandre? Quem era vocês? Mas Deus nos trouxe. Deus nos antecipou, Deus nos trouxe, Deus nos colocou em lugar de destaque. Aleluia, para que o nome dele viesse a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aí ele diz assim: apressai-vos e subi ao meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho, José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Respeito. Quando eu olho aqui esse texto de Josué, eu vejo o respeito que ele tinha para com o pai, o respeito que ele tinha para as coisas de Deus, o temor que ele tinha a Deus. Hoje em dia, irmãos, falta isso até entre os crentes, respeito. Falta respeito entre os crentes. Há pessoas que não se conformam com A, com a coisa B, com a coisa C, né? Qualquer coisa vai para as redes sociais. Falta de respeito, né? Josué chorou tão alto, que não tinha live naquela ocasião ali, não tinha serviço de som, que até a casa de Faraó escutou o choro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o respeito é bom, é agradável a Deus. O respeito faz com que o homem seja honrado, respeitado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz-lhe assim, e tem dito: apressai-vos e subi ao meu pai. Versículo de número 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. A bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta dores. Dores, não acrescenta. Faraó, eu quero deixar aquela terrinha ali só para a minha família. Faraó disse: é toda sua. Faça como lhe apraz fazer. Pode ir, você tem meu aval, você tem a minha autorização. Pode ir, fique à vontade, José. Você merece. Mas não era José que merecia, era Deus que estava sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Se aposse daquilo que Deus lhe deu, minha irmã. Se aposse. Se Deus falou, se Deus confirmou, se Deus diz assim: eu estou trabalhando, deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Deus, aleluia, sabe trabalhar melhor do que eu e que você. Deus sabe trabalhar. Ele move, Ele tira, Ele joga, Ele bota para ali, Ele bota para cá. Mas o projeto de Deus é bom, é agradável, é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E ali, versículo 11 diz assim: e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. Irmão, vá para ali, meu filho, vá para ali, minha família. Vou bancar vocês 5 anos. Sem aperreio, viu, Mauri? 5 anos. Sombra e água fresca. Vamos ficar. Calê, cuide lá das ovelhas. Vocês não precisam fazer nada. Eu vou bancar vocês. Eu vou bancar vocês durante 5 anos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
Quando Deus resolve bancar para alguém, irmãos, saia de pé. Não atrapalhe não, viu? Não atrapalhe não, porque é dele, é para ele e a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos dos meus irmãos, irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e farei saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão mais novo, né? E chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Eu fico imaginando aqui esse último versículo para nós encerrarmos. E seus irmãos falaram com ele. O que é que os irmãos de José se dirigiu para dizer a ele? Talvez, meu irmão, me perdoe, eu fiz aquilo com você. O outro, meu irmão, como pode? A gente fizemos tanta coisa ruim para você e você agora nos dá presentes. Você nos trata com tanto carinho. Você agora nos trata com tanto amor. Meu irmão, a gente é digno de morte, a gente precisa morrer, precisa pagar. Diga, você é seu escravo. Não, não precisa de nada disso. Deus já fez tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, irmãos, muitas vezes, talvez os irmãos de José, para chegar a ele, deu um nó na garganta, um entalo, né? Dá um entalo quando a gente quer pedir perdão. Não dá um entalo? Dá entalo, sim. Dá entalo. Irmão Sano contou aqui, não foi, Sano? Lá no trabalho dele, mas ele ligou para o camarada, só veio ter paz, quando disse, homem, me perdoe, me exaltei, eu falei o que não devia, e o cara disse, rapaz, eu também tive isso, quer dizer, resolveu. Né? Tem tanta gente que a gente precisa abraçar, tem tanta gente que a gente precisa se comungar, tem tanta gente que a gente precisa dizer assim, olhando nos olhos, eu te amo em nome de Jesus. Mas tem uma barreira, porque tem pessoas que a pessoa olha assim e diz assim, como é que eu vou pedir perdão a uma pessoa que me fez o mal? Como é que eu vou pedir desculpa a esta pessoa que me fez tanto sofrer na vida? Irmãos, aleluia, Deus quer uma igreja sadia, Deus quer uma igreja santa, Deus quer uma igreja redimida, lavada, comprada. Deus quer ver um povo zeloso. Deus quer ver um povo abrangente. Deus quer ver um povo sincero. Deus quer ver esse povo sincero. Louvado seja Deus. Deus quer ver isto. Não adianta, irmãos, querer maquiar aquilo que Deus conhece de longe. Não adianta querer maquiar as coisas para aparecer. Deus vê todas as coisas. Amém, meus irmãos? Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, Deus nos dê graça, nos dê força, que possamos sempre olhar para os nossos irmãos, perdoar nossos irmãos, abraçar nossos irmãos e dizer assim, fiz isto porque Deus me ajudou. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? Pedir perdão não é fácil. Não é fácil. Eu tive que pedir perdão, às vezes, um camarada, um ímpio, um chefe meu amigo, eu vou dizer uma coisa, viu? Mas quando Deus dá graça, Ele dá graça e a gente vai, faz, e a gente se sente livre, parece que está voando, porque isto é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmão Lucas já fez o link para terça-feira, né, Lucas? Está aí já?
Tem como colocar aí, Isaías, o link? Tem não, né? Mas já está disponível, né? Lá no Instagram. Nos grupos também. O link da terça-feira. Culto de Santa Ceia, terça-feira. Certo? É preciso realmente você se inscrever. Para a gente não ultrapassar o número de pessoas. Não fique triste. Pastor me deixou de fora. Não. Quinta-feira eu vou fazer outra Santa Ceia. Tá certo? Para que você possa participar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fiquemos agradecidos a Deus e louvando ao Senhor por tudo quanto Deus fez em nossas vidas. Domingo, Escola Bíblica Dominical, pela manhã, na live. Quem estará ministrando é o nosso irmão presbítero João Paulo. E a partir das 17h30, culto presencial, transmitido pela live, em nome de Jesus, que é o culto do DEPEN. É, assim, quem vem na terça-feira, ceiou, né? Dê preferência, vai ficar em casa, para dar a oportunidade para as pessoas que não puderam vir na terça. Né? Porque você pode se inscrever de novo na quinta-feira e tomar o lugar de uma pessoa que não ceiou. Né? Então, a gente tem que ser maleável nesta compensação. Né? Mas vai dar certo. Se eu vi que ficaram muita gente sem ceiar, aí domingo a gente dá outra ceia. Amém? Vamos aproveitar que está liberado, a gente faz a ceia a semana todinha, se Deus permitir, né? Em nome de Jesus. De forma que possamos estar em comunhão com Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé para agradecer a Deus, uma oração, em nome de Jesus. Domingo, nossa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. A ceia do Senhor, irmãos, ela terá um protocolo, certo? Nós vamos lavar as mãos, higienizar nossas mãos, vamos usar luvas, vamos partir o pão, vamos colocar o pão dentro do copinho, certo? E os irmãos irão servir os irmãos com o pão dentro do copo. Tá certo, meus irmãos? Todo um protocolo para que ninguém possa acusar a igreja de nada, tá bom? É as coisas que nós vamos nos acostumar por enquanto. Então, algumas sugestões, uma sugestão foi essa, outra sugestão foi, posso até compartilhar com os irmãos acharem melhor, né? O pão está partido e existe aquele garfinho que se pega gelo, sabe qual é? Um pegadorzinho pequenininho, sabe? O irmão pode pegar o pão e colocar na mão do irmão. Os irmãos... Mas eu acho melhor do copo. Vai dentro do copinho lá, você fica segurando o copo, na hora você come o pão. Amém, meus irmãos? Todo um protocolo para que tudo corra perfeitamente agradável ao nome do Senhor. Pastor Bira. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra, né? A Bíblia diz que há a lei da semeadura. E essa lei ela é muito séria e é para todos os seres humanos. Jacó, trai sua mãe, enganou seu pai Isaac. 40 anos depois, ele foi enganado pelos filhos. Uma geração, 40 anos depois, ele enganou seu pai Isaac. Ah, vai Jacó. Mas não é Esaú, não. Não, papai, eu sou Esaú. Enganou Isaac. Isaac estava quase cego. 40 anos depois, ele foi enganado por no filho também, pelos filhos, por meus artifícios. Ele usou um brusão de animal, dizendo que era cabeludo, que Esaú era cabeludo. Os filhos pegaram um animal e disseram, aqui, papai, o animal que matou José. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que estamos plantando. 40 anos depois, ele pagou o mesmo preço. Amém? Querido eterno Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos por a oportunidade que tem nos concedido, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão. Nos ajuda, Senhor, a amar nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a plantar coisas boas para a glória do Teu nome, Senhor. Deus abençoa a todos nós. Faz levar para nossas casas em paz. Dá as noites tranquilas, no sono reparador. E amanhã, se tu vai voltado, um dia na Tua presença, Senhor. Deus abençoa, meu Deus, que tudo está voltando ao normal aos poucos, com o protocolo, mas estamos Te servindo, Te adorando, Te louvando. Por tudo nós pedimos, suplicamos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O link já está aí, viu? Já disponibilizado, os irmãos. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente com toda a igreja e todos nossa voz diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão Sandro, glória a Deus.